Aos vivos, meu muito bom dia para você. Terceirão, terceiraço, terceirão de aço para você logado. Você de Baixa Grande do Ribeiro. Bom dia, Adriana. Bom dia, Érica, Eriquinha. Bom dia, Gabriel. Deixa eu ver. Alô, galera de BGR, Baixa Grande do Ribeiro. Alô, você que nos assiste também pela plataforma, pelo YouTube. Alô, nação rubro-negra, hoje. Tu é Flamengo, Joyce? Não? Alô, nação rubro-negra, meu muito bom dia a você que teve esse final de semana de vitórias. Você que comemorou muito. Mengão na Libertadores. Campeão! Ah, papai! Bom giorno, galera de Juazeiro do Piauí, às margens no Vale do Rio Poti, eu quero conhecer, viu? Os cânions do Poti. Galerinha, economia e sociedade colonial, imperial e república, né? Que é Brasil atual. Na realidade, é uma espécie de revisation para o Enem, que eu tomei a decisão de essa semana e a próxima, nós vamos fazer algumas questões no estilo Enem, mas também, claro, dar uma pincelada em algumas temáticas, em alguns conteúdos, para que você possa, claro, fazer a prova do Enem com mais sustância. Sabe o que é sustância? Não sabe, tia Joyce? Alô, você de Francisco Aires, alô, você de Chico Aires, Terra Boa, você de Juazeiro, vamos passar aqui. Aí eu, viu lá do Sertãozão, viu? Hoje eu vou começar com o Brasil, olha. Hoje eu vou começar com o Brasil. Aí estão alguns eventos importantes da nossa história política e econômica e social e cultural, né? A chegada dos portugueses em 1500. Evidentemente, nós temos um Brasil com uma narrativa muito longa, que é um Brasil de uma pré-história, vamos dizer assim, Serra da Capivara, 7 cidades, e uma narrativa longeva sobre os povos nativos, os índios. Evidentemente que essa narrativa sobre os índios começa a ter uma nova interpretação depois da chegada dos portugueses, haja visto que a gente vai ter basicamente apenas uma visão sobre os povos nativos, que é uma visão dos portugueses, né? Já a primeira fase é a fase pré-colonial, até a expedição do Martim Afonso de Souza, o mais importante aqui é o pau-brasil. Depois a colonização, tererê, 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 tererê. Aqui é o açúcar, ó. Paraná, 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 açúcar. Riqueza, açúcar. Aqui é o ápice do ouro, da mineração. E aí a família real veio para o Brasil no início do século XIX. Foi. E finalmente, independência ou morte, o grito do Ipiranga com Pedrinho I. Tá aí o rompimento. A gente adota a forma monárquica. Na realidade, os outros países da América seguiram o modelo norte-americano de uma república. E o Brasil adotou a forma monárquica. Isso foi importante para deixar o país unido, tão dísparo, tão grande, tão distante. E é o Dom Pedro I, Dom Pedro II. Aqui é o 15 de novembro. Vou botar lá em cima, ó. 15 de novembro, com a famosa proclamação da República. Perfeitinho? E de lá até a atualidade, nós estamos vivendo a égide do sistema republicano. Perfeitinho? Olha, eu vou primeiro com a parte de colônia. Eu ainda não fiz a revisão da próxima semana, mas eu vou ver o que é que eu vou botar na próxima semana, viu? Na parte de colônia, eu estou trazendo primeiro os padres jesuítas. Os padres jesuítas que surgiram naquele contexto da Contra-Reforma, que foi a reação da Igreja Católica ao crescimento do protestantismo, e eles vão ter uma atuação tanto na Europa quanto nas Américas. Aqui nas Américas, os colégios jesuíticos, notadamente, eram escolas que formavam os filhos da elite local. Notadamente, a gente quase não tem escola, a não ser os colégios jesuíticos. A importância deles
na educação aqui foi, por muito tempo, muito importante, de boa, mas você concebe também os padres jesuítas com a função de catequizar. Eu vou botar assim, ó, função da catequese. Catequizar, catequese. A função de conversão dos índios, dos nativos ao catolicismo, que são as missões. Tio, eu peguei uma questão, não chamava missões, chamava reduções, mesma coisa. Tio, eu peguei uma questão, alô Santa Luz, bom dia Santa Luz, Francisco Aires 1 e 2. Eu peguei uma questão e chamava os aldeamentos jesuíticos, é a mesma coisa, são as missões. Eles estão em missão junto às comunidades indígenas. São comunidades indígenas organizadas pelos padres jesuítas, que, como eu já lhe disse, buscar concretizar a catequese. Em nome de Pátria, et Filii e Espírito Santo. Amém. E você está vendo aí, essa imagem é uma tentativa de fazer a conversão dos nativos. Então, se o Brasil é um país predominantemente cristão, esse cristianismo começou a ser propagado aqui pelos padres jesuítas. Notadamente, em uma missão, em um aldeamento jesuítico, você não tinha apenas a fé, a catequese, mas havia também trabalho, oração, religião e o ensino, como você está vendo as crianças aí, olha. Veja que, durante muito tempo, os padres jesuítas focavam nos curumins. Por que nos curumins, tio? Porque eles eram menos avessos do que os pajés, os xamãs, os mais velhos, os jovens índios, os curumins, possivelmente eram mais fáceis de ser convertidos e educados na concepção católica. E a resistência deles a abandonar suas práticas religiosas, culturais, suas tradições, seria bem menor. Então, lembrar que numa missão mistura trabalho, artesanato. Muitas vezes os índios eram mão de obra na coleta das drogas do sertão. Deixa eu colocar aqui, ó, mão de obra indígena. É claro que os padres jesuítas também utilizavam os índios como mão de obra. Perfeito? As missões religiosas. As missões religiosas. Vou passar para você ver aí os índios na floresta atravessando um riacho, notadamente levando os produtos. Esses produtos coletados tinham uma certa aceitação no mercado europeu, haja vista que eram produtos, vamos dizer, exóticos, mas que vai passar a ter uma certa aceitação nos mercados. Cacau, baunilha, resinas, produtos aromáticos, frutos, pele de onça, tucano, macaco, tudo valia a pena. Aí eu coloquei, ó. No geral, as missões vão se transformar num verdadeiro desastre demográfico. Por quê? O trabalho intenso, obrigatório, o contato com as doenças, aqui nós vamos ter um choque bacteriológico, e a deprê, por causa que os índios eram obrigados a abandonar suas práticas, vai provocar uma verdadeira mortandade. Então, na maioria das missões religiosas, nos aldeamentos, a mortandade, a percentagem dos índios depois do contato com o homem branco vai ser muito, mas muito grande. Notadamente, os índios eram obrigados a abandonar suas práticas, olha, a identidade nativa, o politeísmo, a antropofagia, aqueles que tinham, a poligamia, o nomadismo, a pagelança, o ritmo de vida, e isso tudo que faz o índio deixar de ser índio, vai matando ele por dentro e provoca uma deprê, belezinha? Aí eu botei assim, olha, os jesuítas, nesse cenário, aprendiam algumas partes da cultura dos nativos. Ora, eu vou citar alguma. Dormir em redes, a própria língua dos índios, por exemplo, o tupi, o consumo da mandioca,
O beiju, belezinha? Eu coloquei aqui, ó, o ensino primeiro, eram para os curumins, as crianças. E, mais uma vez, educação misturava com a vocação religiosa dos padres de converter os índios e também o trabalho que você tinha nas missões. Perfeitinho? Deixa eu ver ali os nossos polos. Alô, Baixa Grande do Ribeiro. Alô, Francisco Aires. Alô, galera de Chico Aires. Alô, Santa Luz. Vou passar. Olha, olha a narrativa. Na língua dos índios não há nem o F, nem o L e nem o R. Olha o crime cultural que foi feito. Ó. Afirmava-se que os índios não tinham fé, não tinham lei, não tinham rei. Absurdo, velho. Absurdo a desconsideração por completa dos padres jesuítas em relação à cultura do índio, do nativo, né? Mas dizia-se que na língua tupi não há nem o F, nem o L e nem o R, porque não havia fé, lei e rei. Mentira, né? Porque peri tem. peri tem o R, né? Aí eu coloquei assim, ó. O homem branco, católico, jesuíta, se portava, portanto, como o condutor da civilidade. E o índio é visto como uma cultura bárbara ou inferior. A cultura nativa é considerada uma cultura bárbara ou inferior. Claro, os padres jesuítas estão fazendo um processo de aculturação dos nativos. E a catequese vai justificar o domínio do homem branco, do Portuga. E, claro, os padres jesuítas ajudaram sobremaneira na consolidação da consolidação portuguesa aqui na América, haja vista que muitas vezes estavam a serviço do Estado, né? Estavam a serviço do Estado. Aprender o tupi vai ser chamado língua geral depois, o tupi misturado com o português, língua geral. Vai facilitar esse processo de aculturação. Então, alguns elementos, olha, eram utilizados para poder, evidentemente, no piauiês, facilitar o processo de os índios se transformarem em católicos. A música com a flauta doce, a utilização do teatro, os padres organizavam meio que peças teatrais, usando os índios como se fossem atores, e adaptando os mitos indígenas, como, por exemplo, deixar a interpretação que somente Tupã é um deus para ser aceitado. E o Tupã era para ser associado a Deus na concepção da tradição judaico-cristã. Por último, convencidos os índios, as missões se transformavam em locais de trabalho, de coleta e também de prosperidade para os padres jesuítas. Perfeito? Vou passar. Olha uma resposta de um índio à presença dos espanhóis ou dos portugueses, né? Eu sou cada vez mais católico porque estou aprendendo a mentir cada vez mais e melhor. Olha a interpretação que havia, que os católicos e os padres mentiam bastante. E mentir se tornou, para os índios, um sinônimo de catolicismo. Sou cada vez mais europeu. Quanto mais eu minto, mais eu me torno europeu. Velho. É uma reação, evidentemente. Daí, certas resistências dos índios, notadamente, os índios não aceitaram isso de forma pacífica, então nós tivemos fatality. Fatalidade, o amor surgiu tão de repente. Vamos passar. Outras atuações dos padres, além de administrar as instituições de ensino, além de dominar os aspectos culturais, além de converter os índios, os gentios, olha, os padres jesuítas exerceram um monopólio no Brasil e deixou o Brasil sem o quê? Sem livros e sem universidades, evidentemente que era proibido, principalmente naquele cenário, por exemplo, do iluminismo.
você circular com livros que eram questionadores, reveladores. Não, não pode. Um Brasil que não tinha imprensa e nem debates. Não tinha imprensa por quê? Porque era proibido. Só a primeira imprensa que a gente vai ter aqui é em 1808, com a chegada da família real. Até lá era proibido veicular jornais e livros no Brasil. Que não tivemos uma inquietação cultural como aquela que nós tivemos, por exemplo, do frescor renascentista. Não, nada disso podia se questionar. Isso perdurou aqui, galerinha, por 300 anos. Notadamente, quando a gente tiver Inconfidência Mineira e a Conjura Baiana, os livros que haviam lá circulando era de forma ilegal. Era de forma ilegal. Perfeitinho? Vou passar para a gente ir para as questões. Vamos para as questões. Questão do Enem 2010. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de uns 7, 8. Eles eram pardos, tudo nu. Nas mãos traziam os arcos com suas setas. Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas. Eles não têm vergonha das suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam o beiço de baixo furado, e metido neles uns ossos brancos e verdadeiros. Os cabelos deles eram corredios. Carta do Perovais de Caminha, famoso, que esteve aí na esquadra do Pedro Álvares Cabral. Pedro teve com o Cabral. O texto é parte da famosa Carta do Perovais de Caminha, documento fundamental para a formação da identidade brasileira. Tratando da relação que, desde esse primeiro contato, se estabeleceu entre portugueses e indígenas, esse trecho da carta revela o qui, meus pimpolhos. Dom Fernando, vamos deixar R$1 aí na tela para a galerinha fazer o print, por favor, em italiano, e mandar a resposta, né? E mandar a resposta para nós. Ok, vamos lá.
Quando você me ouvir cantar. Tchananana. Vamos lá, galerinha. Tratando da relação que desde esse primeiro momento se estabeleceu entre portugueses e indígenas, esse trecho da carta revela a preocupação em garantir a integridade do colonizador diante da resistência dos índios à ocupação da terra? Com certeza não. Não havia ainda essa preocupação e nem vai haver, né? Uma orientação da política portuguesa quanto à utilização dos índios como mão de obra para colonizar a terra? Não. Aqui ainda não havia essa ideia de usar os índios como trabalhadores, até porque ainda não havia, de início, uma ideia de colonizar a terra tupiniquim. Uma oposição de interesses entre portugueses e indígenas que vai dificultar o trabalho catequético e exigir amplos recursos para a defesa da posse da nova terra? Não, não exatamente, perfeitinho? Não exatamente. A abundância da terra descoberta, olha, em 1500, na passagem do Cabral, ainda não se sabia da dimensão continental do Brasil. Então não havia abundância da descoberta da terra. Havia uma postura etnocêntrica do europeu diante das características dos povos nativos, tanto características físicas como práticas culturais. Havia, tio, o que é uma postura etnocêntrica? É quando você analisa o outro sem imparcialidade, tomando como referência a sua cultura e, evidentemente, sendo preconceituoso, de certa forma, com os aspectos diferenciadores dos outros, tratando-os como inferiores, como bárbaros ou diferentes, sem fazer uma análise do que você tinha das características verdadeiras desses povos. Então, evidentemente, é letra B de bonitinha na questão number 1. 2, vamos para 2, vamos para 2. Não há possibilidade alguma de coexistência pacífica e sem alterações culturais entre eles. E por isso ocorreu uma dominação de uma cultura sobre a outra. No entanto, mesmo que essa dominação tenha sido unilateral e violenta, houve algumas trocas culturais significativas. Nós vimos isso daí, ó. Nós vimos isso daí. Perfeitinho? Ocorreu uma dominação que se tornou unilateral e violenta, mas algumas trocas. Perfeito, Fernanda, perfeito, letra B. O encontro dos povos indígenas com os europeus e os resultados do processo de colonização foram contribuintes para o quê? Vamos lá, galerinha, vamos deixar aí R$1 na tela, meu amigo Dom Fernando, a autoridade de Caxingó, Caxingó e Companhia Limitada. Tá perfeito. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceitar.
Prometa agora, e agora, e faço eu da vida sem você. O encontro dos povos indígenas com os europeus e os resultados do processo de colonização foram contribuintes para o quê? Estimular práticas culturais dos povos originários? Não. Estimular práticas culturais dos povos indígenas? Não. Notadamente está errado. Letra C. Vai haver uma dinamização da economia comunitária dos nativos? Também não, galerinha. Os índios têm uma economia comunitária? Tinha. Ela vai ser dinamizada? Não. Haja vista que o interesse do colonizador é produzir em larga escala, em grande quantidade, e voltado para o mercado alienígena. Estabelecer leis protetoras aos povos nativos? Olha, nós tivemos leis protetoras? Tivemos, mas elas foram ineficazes. Elas foram ineficazes. Ações benevolentes dos agentes colonizadores? Olha, o agente colonizador é o europeu, é o Portuga. Será que o Portuga teve ações benevolentes? Na realidade, nós não tivemos tantas ações benevolentes dos povos que estão ocupando a nossa terra. Agora, vai haver uma retração populacional? Vai. E vai haver a dizimação de tribos indígenas? Vai. Não é de todas, é dizimação de tribos indígenas. Benevolente é bonzinho, viu? Benevolente é de bonzinho, viu? Portanto, aqui a letra B de bom aluno, B de bonitinha. Tudo bem, Fernandinha? Benevolente quer dizer bom, ações boas, ações positivas dos agentes colonizadores aos povos indígenas, note. Vou para a próxima. Tem dois textos. A arte indígena brasileira é manifestação cultural dos povos nativos do Brasil, que existe desde antes da colonização europeia do território do século XVI. Essa arte é produzida com produtos encontrados nas regiões em que os índios vivem e pode ser vista, por exemplo, em trabalhos de cerâmica, em trançados e em enfeites do corpo. Aí o texto 2, você está vendo aí os índios com os seus atabaques, os índios com as suas vestimentas, com a pintura corporal, com os colares feitos de dentes de animais, de miçangas, com as penas e a cultura indígena própria, né? A cultura indígena própria. Aparentemente, é um ritual ou uma dança, e esse instrumento à mão serve para fazer um som. Vou passar a imagem. A cultura indígena está imbricada e entrelaçada na cultura do país, sendo importante e contribuinte na formação cultural do povo brasileiro, com certeza. A rede de dormir, a tapioca, o hábito do banho diário, são contribuintes na formação cultural do povo brasileiro, com certeza. Mas entre os povos indígenas originários, os povos indígenas originários, essa cultura se mantém organicamente viva e pulsante, na medida em que ela é mantida como? Ele quer um exemplo, né? Da manutenção, vamos dizer no piauiês, na manutenção da cultura entre os povos originários, entre a cultura dos povos indígenas. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Tchan, 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 tchan. Mas se um dia eu chegar, vai ser novo, e na vontade dessa boca, caminhar no seu rosto, cuida bem de mim, e então misture tudo dentro de nós. Porque ninguém vai ouvir
Nossos sonhos. De que é essa daí? Essa eu não lembrei, não. Já temos resposta. Bora, galera de Francisco Aires. Alô, você de Santa Luz. Galera de Baixa Grande do Ribeiro. Vamos lá, ó. Entre os povos indígenas originários, essa cultura se mantém organicamente viva e pulsante. Na medida em que ela é mantida através do abandono da língua? Não. Da publicação de livros? Não exatamente, apesar de que nós agora temos livros que são lançados por autores indígenas, mas ela não se mantém pulsante por causa dos livros. Da forma de aculturação, ora, se é aculturação não é manter a cultura originária. Da negligência indígena, não, haja vista que ela é mantida. É principalmente, olha, nas narrativas que você tem, principalmente nas tribos mais tradicionais, nas narrativas das histórias ancestrais, aí sim, nas narrativas históricas ancestrais, letra C de sabido. Muito bem, Fernandita, muito bem, Fernandita. Eu acho que ainda tem mais uma sobre os índios. Vamos lá, fechou. Além disso, os povos indígenas também foram obrigados a aprender o português, se converter ao catolicismo e a aderir às vestimentas e costumes europeus, principalmente por meio das missões jesuíticas. As missões jesuíticas eram aldeias indígenas administradas por padres jesuítas, com o objetivo de converter os nativos entre os séculos XVI e XVIII. A atualidade, a questão indígena. O fragmento remete à colonização do Brasil e à realização do Odá chamado. E à realização de quê? 2 pontos, interroga. E R$1 na tela para a galera de Baixa Grande do Ribeiro, meu amigo Dom Fernando.
Beleza? Olha, o fragmento remete à colonização do Brasil e à realização de quê? Letra A. Letra E. Da doutrina protestante. Opa. Olha, da protestante não, porque os protestantes só puderam ter uma doutrina propagada praticamente depois da proclamação da República, porque até então nós não éramos um Estado laico, na realidade. Do controle da natalidade, também não, viu? Do ensino enciclopédico, não, o ensino enciclopédico é esse que você tem hoje, conteudista de bancada que nós temos. Da exploração das matas, vai haver a colonização do Brasil com a exploração das matas? Vai. Mas o texto, o fragmento, remete a quê? À catequese do índio, a conversão do índio ao catolicismo, a conversão do índio ao cristianismo. Passando. Ainda tem mais uma. De 1500 a 1530, os portugueses não desenvolveram um grande projeto de colonização. Nesse período ocorreram as chamadas expedições de reconhecimento e as expedições guarda-costa. Eu gostei desse mapazinho do lado, ó. Ele tem muitas informações sobre o Brasil. E o contato dos europeus com o Brasil, dos portugueses com o Brasil, nessa fase chamada pré-colonial. Nessa fase denominada pré-colonial. Rio Grande, antes da efetiva colonização dessa terra tupiniquim. Diz assim, ó. A economia nesse período, a economia nessa fase, que período? O período pré-colonial. Pré-colonial é aquela fase da chegada, a passagem do Cabral, em 1500, a decisão da coroa portuguesa, Dom João III, de colonizar efetivamente o Brasil em 1530, quando ele vai enviar a expedição do Martim Afonso de Souza. A economia nesse período deteve-se ao cultivo de café na região do Vale do Paraíba. Olha, galerinha, cultivo de café na região do Vale do Paraíba é só século XIX. Deixa eu colocar aqui, a metade do século XIX, é só na época do reinado do Dom Pedro II. Primeiro e segundo, né? Só a metade do século XIX. A economia limitou-se ao cultivo da cana no Nordeste com o trabalho escravo? Não, galerinha, ainda não havia o cultivo da cana. Ele vai ser implantado provavelmente de 1530 para frente. Talvez o primeiro engenho montado no Brasil, o engenho dos Erasmos, foi montado pelo Martim Afonso de Souza em São Vicente, São Paulo. Dedicou-se à extração dos metais preciosos, sobretudo a prata nos Gerais, o ouro, porque a região das Minas Gerais não era a prata, era o ouro. E a extração desses metais é só no século XVIII, nos anos 1700. Então, como já afirmou ali Fernandinha, baseou-se na extração do pau-brasil através do escambo com os nativos. Tio, o que era o escambo? Era aquele comércio de troca. Os índios cortavam a madeira, o pau-brasil, tirava o miolo dele, que é onde está lá a parte avermelhada, utilizada nas tinturarias europeias, e recebia em troca alguns produtos que os portugueses e os franceses também entregavam aos índios, já vista que havia interesse dos índios em alguns produtos. Facão, foice, tesoura, espelho. Esse comércio de trocas é chamado escambo, e a exploração do pau-brasil baseou-se no escambo. Tá correto. Letra D de danadinho aí, ó. Letra D de danadinho. De boa? Tá bom. Vamos pro Império. Alô, Brasil se tornou independente de Portugal. Agora somos uma nação soberana. Lembrar que o verde que você tem remete ao Dom Pedro I. Aqui é a família dos Bragança.
E o amarelo da nossa bandeira, o amarelozinho, remete à imperatriz Leopoldina. Leopoldina. Ela era austríaca. Ela era austríaca, então você vai dizer que remete o amarelo à Casa da Áustria. Tio, eu já peguei uma questão e já li um texto e não chamava Casa da Áustria, chamava Habsburgo. É a mesma coisa. Ah, tio, mas eu aprendi que o verde vem das matas e que o amarelo vem do ouro ou do sol. Não. Isso foi uma reinterpretação feita depois do Império. Tio, quando é o Império do Brasil? Ó, da nossa independência, 1822, à proclamação da República, em 1889. Então, durante essa fase, a gente vai ser governado por Rex. E eu estou lhe dizendo que a interpretação de que o verde é das matas e o amarelo é do ouro foi feita depois, na proclamação da República, já vista que o grupo que fez a proclamação da República, um grupo de militares, queria meio que desvincular as simbologias da bandeira com a monarquia, com o império. De boa? Mas está aqui, o Brasil fez a independência, vai ser uma monarquia. Está aqui um ramo de café, lembra a economia do Sudeste. Está aqui um ramo de tabaco. Eu já peguei um autor colocando que aí é de algodão. Independente de ser algodão ou tabaco, é o Nordeste. Aí cada estrelinha dessa representa uma província do Império do Brasil. O Brasil no globo, e como nós éramos um país cristão, a nossa religião oficial era o catolicismo, está aí a cruz dentro do globo, Brasil no mundo. Perfeito? Vamos para o reconhecimento da nossa independência no primeiro reinado, olha. Tio, por que é importante o reconhecimento da nossa independência? Pelos esses vários fatores, olha. Questão diplomática, de acordo comercial, de determinar as nossas fronteiras, de o Brasil participar das conferências, tratados e do direito internacional, questão dos impostos, a nossa alfândega, e principalmente de reconhecer a nossa soberania lá fora, principalmente para as potências europeias, né? As potências europeias. Então, um grande intermediador desse cenário foi o patriarca da independência, meu amigo José Bonifácio de Andrada e Silva, esse cara que está aí à sua tela, e é um dos importantes no reconhecimento da nossa independência. Fez essa articulação, vai ser ministro do Dom Pedro I, naquele cenário inicial do Império. Ele era liberal e defendia, claro, a abolição da escravidão. Tinha estudado na Europa e encontrou produtos químicos, era da literatura, era um homem à fé, um renascentista, iluminista, misturado com o homem do século XIX. E contra o absolutismo. Quando Dom Pedro I implantar a Constituição de 24, que vai ser de forma autoritária, ora, o José Bonifácio vai dizer, eu não concordo com isso daí. Não, velho. Olha, quem primeiro fez o reconhecimento, dos primeiros a fazer o reconhecimento da nossa independência, foram os Estados Unidos, com a doutrina Monroe, a América para os americanos. Na realidade, era uma negativa dele para os interesses europeus aqui na América. Os Estados Unidos dizendo, olha, os países europeus que fiquem para lá. Nós se resolve por cá. Ah, papai! E eles apoiaram a independência da América Latina. Foi mesmo? Foi. Quanto mais países se tornassem independentes, soberanos, mais fortalecia a própria soberania dos Estados Unidos. E, notadamente, os Estados Unidos já estão dizendo, ei, se os países europeus deixarem de ser influentes aqui, como eu fui o primeiro a se tornar independente, quem sabe, quiçá, daqui a um tempo, eu não me torne influente, viu, velho? Ah, papai! A doutrina Monroe falava América para os americanos.
mas era talvez já um sonho de uma América para os norte-americanos. De novo, já um sonho de uma América para os norte-americanos. Depois, olha aí o tio Sam, meio que protegendo a América, né? É, velho. Olha os países europeus aí, tudo com raivinha, querendo explorar a Venezuela e outros territórios, e o tio Sam dizendo, daqui não passarás, não. Quero nem papo, pode ficar aí. Aí o segundo país, o mais importante para nós era Portugal, né? Porque era o nosso dono antes. Portugal fez, mediante um título concedido ao Dom João, lembra? Um pagamento de uma espécie de indenização, nós não tínhamos dinheiro, porque o Dom João tinha feito um rapa no Banco do Brasil, mas é o jeito, a gente vai pegar esse realzinho com os ingleses, começa a nossa dívida eterna. Dívida eterna. Entendeu, tia Joyce? A dívida externa é a dívida eterna. E de nós nunca, do never, jamais, do verbo jamais, apoiar as colônias africanas portuguesas a se tornar independentes. Ou que nós conquistássemos elas. Havia um receio por parte de Portugal que a gente atravessasse o Atlântico e conquistasse colônias portuguesas na África. Alguém pode me dar um exemplo de uma colônia portuguesa na África, povo? Um exemplo de uma colônia portuguesa lá no continente africano? Mas seus laços de... Oh, vamos continuar amiguinho, fazendo comércio, sendo cordiais. Alguém lembra o nome de uma colônia portuguesa no continente africano? Alô, Francisco Aires, alô, Santa Luz. Uma colônia de Portugal. É, perfeito, perfeito. Uma colônia portuguesa, galerinha. Portuguesa. Os congolanos, cadê a galera de Angola? Cadê a galera de Angola, de Moçambique? Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Aê, Guiné-Bissau, muito bem. Guiné-Bissau, Porto Príncipe. Então, nós nos comprometemos em não conquistar elas. Tio, qual é o interesse que havia do Brasil na África? Escravos. Escravos. A gente poderia ter atravessado o Atlântico e conquistar as fontes fornecedoras de escravos, velho. E por último, olha, a Inglaterra só fez o nosso reconhecimento em 26, depois de Portugal. Por quê, tio? Porque os ingleses não queriam se incompatibilizar com o seu velho e tradicional aliado, que era Portugal. E porque eles queriam manter o Brasil como comércio. Então, eles só fizeram isso depois de Portugal. Perfeito. Cabo Verde, Moçambique, Porto Príncipe, Guiné-Bissau e Angola. Perfeito, Eriquinha, perfeito. A Inglaterra fez o nosso reconhecimento mediante algumas exigências. Esses caras eram chatos, viu? Que o Brasil renovasse por 15 anos, aqueles tratados favoráveis aos ingleses, principalmente referente ao imposto, olha. Renovar com o imposto por 15 anos de apenas 15% ad valorem sobre o valor da mercadoria. E nós aceitamos. Era quase de grátis trazer da Inglaterra para cá, sem imposto algum. Manter a nossa amizade. Somos amiguinhos. A amizade da Inglaterra era dinheiro, era comércio, era mercado consumidor para eles. E por último, que em até 5 anos o governo brasileiro do Império Tupiniquim do Brasil abolisse o tráfico de escravos. E era na realidade, a mão de obra nossa principal era de escravos, mas a escravidão aqui não conseguia se perpetuar apenas com a taxa de natalidade. Aqui não conseguia manter o nível de crescimento da economia com a reprodução natural dos escravos. Então, a solução, trazer de fora. E nós estamos nos comprometendo com a Inglaterra em abolir o tráfico em até 5 anos. Era a pressão deles, viu, velho? Vai ser aprovada em 31 a Lei Feijó, ou Lei Antitráfico, que vai ser conhecida como Lei para Inglês Ver.
Tio, que é uma lei para inglês ver? É proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. É uma lei para inglês ver, viu? É proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. É uma lei nacional. Mas é uma lei para inglês ver. Porque é uma lei moralista. É uma lei que tem no papel. Mas ela não é cumprida e nem fiscalizada. O que significa para inglês ver? E eu coloquei aqui na tela para você, ó. Aquilo que causa boa aparência, mas na prática não tem validade, é para inglês ver. Aquilo que é feito para enganar as pessoas, é para inglês ver. É uma lei que existe no papel, mas ninguém cumpre. E como não há fiscalização, ninguém do verbo jamais é punido com base na lei. É só para agradar os ingleses. Em 26, a Inglaterra exigiu que o Império Tupiniquim abolisse o tráfico de escravos em até 5 anos. Em 31, no início da regência, foi aprovada a Lei Feijó, proibindo o tráfico de escravos para o Brasil, tráfico internacional. Apesar de atender à exigência inglesa, as autoridades não fiscalizavam e sabiam que a lei não seria cumprida, que seria só no papel e ficaria letra morta. Os deputados afirmavam que Feijó fez uma lei só para inglês ver. Por quê? Olha essa pintura do meu amigo Jean-Baptiste Debré. Olha a pintura da data. Ó. É de 1834. E ela está mostrando um mercado de escravos no Rio de Janeiro. Depois da lei ter sido aprovada, continuou havendo entrada de escravos e sendo vendidos aqui na terra Tupiniquim? Sim, sim. Vamos mostrar a imagem, que eu adoro as Charles. Olha as Charles aí, ó. A Inglaterra, que é a rainha aí, ó, olhando com maus olhados para o Dom Pedro I, o Dom Pedro I tentando segurar os escravos que querem se libertar. Depois a Inglaterra lá, com raivinha, tentando proibir a entrada de navios no Brasil. Aí lembrar que essa proibição de verdade só com a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Eita, rapaz. E é para inglês, olha aí, ó. Olha aí, ó. Os escravos vindos, declara livre todos os escravos vindos de fora do império. No Piauiês, o governo brasileiro iria libertar os negros que entrassem no Brasil depois da vigência dessa lei. Mentira. E que iria punir as embarcações que estivessem fazendo esse comércio para o Brasil. Mentira, velho. Eita, rapaz. Vamos lá. Ó. Em 1826, a Inglaterra arrancou do Brasil um tratado pelo qual, 3 anos após a sua ratificação, seria declarado ilegal o tráfico de escravos para o Brasil de qualquer proveniência, não só da África, mas se viesse de outros lugares também. O acordo entrou em vigor em março de 27, devendo pois ter eficácia a partir de março de 30. Uma lei de 7 de novembro de 31 buscou pôr em andamento o tratado ao prever a aplicação de severas penas aos traficantes e declarar livres todos os cativos que entrassem na terra tupiniquim após aquela data. Notadamente, a lei foi aprovada em um momento de temporária queda do fluxo de escravos. De queda do fluxo de escravos. Logo, o fluxo voltou a crescer. Onde tem o fluxo voltou a crescer, vai ser o café. Vai ser o café. E os dispositivos da lei não foram praticamente aplicados. Texto lido do Boris Fausto. No texto, o autor expõe uma contradição. Qual é a contradição, galerinha? No texto, o autor expõe uma contradição. Qual é ela? 1 minuto na tela, Dom Fernando, por favor.
Ok, já temos resposta ali na questão 6. A Fernandinha diz: tio, há uma contradição entre o pensamento iluminista e o movimento abolicionista. O movimento abolicionista é só década de 1870 para frente. Tá? É longe ainda. A imposição diplomática inglesa, pode ser. E a soberania nacional, não, que nós aprovamos uma lei para agradar os ingleses, não tão soberano, né? A representação parlamentar, não. E o voto censitário, ele nem citou o voto, né? As medidas jurídicas e o colapso econômico, olha, você deve saber que parte daqueles que eram contra a abolição da escravidão interpretava que se abolisse a escravidão, a economia do Brasil iria ruir, colapsar, acabar. E na prática não vai acontecer, né? Mas não era essa temática. Há uma contradição entre a promulgação da lei, foi promulgada, e a efetividade social dela. É porque, na realidade, nem os escravos foram libertos e nem os traficantes foram punidos. É verdade, letra A de aprovado. Perfeito? Valeu, povo. Vamos para aqueles nossos 20 minutos de intervalo.